Henker que vive duas vezes. Capítulo 23. Acordo, 3. Asterisco farfalhar asterisco. Porra, eles nos notaram cedo demais. Terei que roubar os tokens desse cara enquanto Bloodsword e Foxtail estão distraídos. E os artefatos dele também, se eu puder. Frank e seus asseclas estavam entre os catadores mais ativos da seção E. Eles gostavam muito de seu trabalho. Sob o pretexto de pegar tokens, eles roubaram riquezas, artefatos e tudo mais dos jogadores. Os artefatos foram divididos entre si para aumentar significativamente sua capacidade de batalha. Se tivessem sorte, poderiam até obter alguns livros de habilidades. Os tokens poderiam ser vendidos aos melhores classificados a preços muito altos. Além disso, havia vários lugares que precisavam de jogadores ao vivo. Variando desde trabalhadores ou escravos, até prostitutas, gado e até espécimes humanos para fins experimentais. As pessoas tinham vários usos para seus corpos, então não precisavam se preocupar com onde vendê-los. Quem não gostaria de participar de um negócio tão lucrativo? O que era melhor era que esse cara era companheiro de equipe de jogadores de alto escalão como Khan e Doyle. Ninguém sabia quantos tokens ele poderia estar carregando ou quais artefatos ele poderia ter recebido daqueles dois. Embora houvesse o risco de ter que se esgueirar atrás de Khan e Doyle, ele esperava obter um grande retorno com isso. Ele estava tão nervoso que sua boca estava secando. E como esperado, Khan e Doyle não notaram a emboscada. A presa deles estava tão assustada que ele estava apenas agachado perto do fogo, sem saber de seu destino iminente. Pate asterisco. Não muito antes de Frank e seus asseclas saltarem dos arbustos e atacarem as costas do homem que usava uma máscara branca. Está na moda, Frank pensou consigo mesmo. Mas logo ele percebeu que algo estava errado e arregalou os olhos. Assim como uma ilusão, não havia nada no local onde sua espada havia cortado. O instinto lhe disse para olhar para cima e lá ele viu a máscara branca. Então pousou bem na frente dele. Atrás da máscara branca, dois olhos brilhavam como um fogo fato. Um calafrio terrível percorreu seu corpo. Surto asterisco. Da cabeça até a virilha, uma adaga esculpiu uma linha vermelha escura ao longo do corpo de Frank, derrubando-o de costas. O que? Que diabos? B.O., chefe. O resto dos catadores atrás de Frank vacilou por um momento. Nesse ínterim, Yon-Woo se virou e se jogou neles. Switch asterisco. A figura deslizando pela floresta sob o céu escuro lembrou-lhes um fantasma. Parecia uma máscara branca flutuando na escuridão. Essa imagem fez com que os catadores tremessem de medo. O que deveria ser uma presa acabou sendo um predador que matou Frank com um golpe. E o olhar puro de seus olhos brilhantes fez sua pele arrepiar. Espiga asterisco. Um dos catadores da frente conseguiu se defender do ataque de Yon-Woo. Então a atmosfera mudou repentinamente. Espere, talvez ele não seja tão durão. Talvez o descuido de Frank tenha permitido que esse cara levasse a melhor sobre ele. Somos superiores em número, então não pode ser tão difícil matar apenas um cara se atacarmos todos de uma vez, certo? Todos os catadores tiveram o mesmo pensamento, chegaram à mesma conclusão e todos correram em direção a Yon-Woo em uníssono. Switch asterisco. Seu filho da puta. Morra, seu filho da puta. Mas é claro, essa foi a armadilha de Yon-Woo para atraí-los. Com sua adaga interligada com a arma do inimigo, Yon-Woo rapidamente girou para a direita e disparou bem abaixo do necrófago à sua frente. Ao mesmo tempo, ele sacou outra adaga com a mão esquerda segurando ao contrário e imediatamente cortou-o no pescoço. Surto asterisco. O sangue jorrou para cima como uma fonte quando a adaga cortou sua veia jugular. Yon-Woo então jogou a adaga entre a fonte de sangue, perfurando a cabeça de outro necrófago. Logo depois, ele correu de volta para os três necrófagos que se esgueiravam atrás e rapidamente cortou sua cintura, pescoço e ombro. Como diabos. Asterisco gorgolejo. Porra. Os catadores perceberam então que tudo era uma armadilha e quiseram recuar. Mas agora era tarde demais. Então eles ainda tentaram pressionar e exaurir Yon-Woo confiando em seus números. Ao contrário do desejo deles, Yon-Woo entrou em fúria destruindo todos e cada um deles. Ele desviou uma faca que voou em sua direção e apunhalou seu pescoço, cintura e coração. Ele bloqueou uma lança apontada para seu ponto cego com o braço, partiu-a ao meio e cortou a cabeça de seu portador. O movimento desumano de Yon-Woo os fez pensar que ele tinha olhos por todo o corpo. Cada vez que os necrófagos atacavam Yon-Woo, ele evitava todos os ataques e até lançava contra-ataques. E a cada vez, os catadores desabavam com o sangue espalhando-se por toda a grama. Eles se sentiram como se tivessem sido possuídos por um fantasma. Corram. Eles finalmente perceberam que tinham mexido com o cara errado e tentaram escapar. Switch asterisco. Puck asterisco. Yon-Woo jogou uma adaga na cabeça do primeiro a fugir e então rapidamente perseguiu os outros. Sua velocidade era muito rápida e a direção imprevisível, então eles não podiam fazer nada além de esperar desesperadamente pela morte. O medo agarrou seus tornozelos. O terror os consumia lentamente por dentro. Os três mataram um total de 21 catadores. Foi mais do que ele esperava. Khan perguntou a Yon-Woo de repente. Por que você os deixou chegar perto? Quanto mais tokens, melhor. Cara, você está seriamente maluco.
Khan estalou a língua levemente. Ele estava dizendo que desde o início planejou atraí-los para matá-los todos no mesmo lugar. Claro, também havia outros jogadores na sessão e que usaram uma estratégia semelhante à de Yeon-woo. Esses jogadores caçavam especificamente os catadores, disfarçando-se de retardatários solitários. Mas mesmo assim, isso só foi possível diante de números pequenos. Ninguém queria enfrentar mais de 20 catadores movendo-se juntos em um sistema organizado. Mesmo os de alto escalão não conseguiam lidar com um número tão grande de inimigos. Mas Yeon-woo tratava essas coisas como nada. Foi porque ele confiava em Khan e Doyle ou porque confiava em suas próprias habilidades. Ou talvez sejam ambos. Enquanto isso, Yeon-woo saqueava tokens dos corpos dos catadores. 81, parece que eles estão neste negócio há muito tempo. Yeon-woo ficou pasmo com o número de fichas que encontrou nos cadáveres dos necrófagos. Ele só encontrou 5 fichas enquanto procurava pela floresta com seus sentidos fortalecidos. Mas eles carregavam quase 100 consigo. Mesmo com esse número, os subordinados carregavam apenas 1 ou 2. A maioria deles foram encontrados naqueles que pareciam líderes. Já faz um tempo que novos jogadores entraram na sessão e provavelmente foi isso que sobrou depois de vender a maioria deles. Mais de 1000 pessoas estiveram neste lugar, procurando por tokens e lutando por eles. 81 é um número pequeno comparado a isso. Doyle deu uma explicação com um sorriso no rosto. Mas isso só é possível porque eles eram catadores. A maioria dos jogadores provavelmente tem 10 tokens ou menos. Os ricos ficam mais ricos, os pobres ficam mais pobres. Está correto. Yeon-woo achou que fazia sentido. A secção E tinha uma espécie de sistema em que o vencedor leva tudo. A minoria de jogadores fortes pegaria tokens da maioria de jogadores fracos. Os jogadores fracos não tiveram escolha senão desistir de seus tokens para sobreviver. Mesmo que compensassem a perda, eventualmente seriam roubados novamente. Eles podem até ser escravizados e entregues às fichas que encontrarem. Façam o que fizerem, os fortes podem ficar parados e acumular fichas em um ritmo rápido. Por outro lado, os fracos estariam sempre com falta de tokens. Essa foi a razão pela qual houve uma enorme lacuna entre os jogadores de alto escalão e os outros jogadores. Yeon-woo também sabia sobre esse sistema e estava esperando a chegada dos catadores. De qualquer forma, colete o máximo de tokens que puder. Eles serão usados para ganhar karma, bem como para comprar itens do misterioso comerciante. Os jogadores com melhor classificação geralmente não vão direto para a seção F, mesmo que tenham os 99 tokens necessários. Eles tentarão acumular o máximo que puderem. Yeon-woo assentiu. Pensando bem, foi no final da sessão e onde posso encontrar o misterioso comerciante novamente. Yeon-woo relembrou o diário de seu irmão. Ele não deu muita importância porque não tinha nada para comprar do misterioso comerciante. Mas não faria mal nenhum ter isso em mente. Ah, a propósito, você pode ficar com todos os tokens. Yeon-woo olhou para Doyle com um comentário inesperado. 81 tokens eram bastante para doar. Ele não entendia por quê. Doyle sorriu e disse. Não pagamos adiantado quando fizemos o acordo, não é? Pense nisso como um pagamento inicial. E Khan? Ele é muito simples, você sabe. Ele fará tudo o que eu pedir, então não se preocupe. Vocês dois também precisam de karma. Haha, você está preocupado conosco? Certamente temos o suficiente para nós mesmos. Então, realmente, está tudo bem. Bem, então, obrigado gentilmente. Não havia razão para recusar seu favor. Yeon-woo colocou as fichas dentro de uma bolsa que ele fez com a pele dos trolls. Ele tinha muitos tokens. Então não se atreveu mais a engoli-los. Isso é mais fácil do que o esperado. Yeon-woo não conseguia se livrar da ideia de que era fácil demais. Se ele se esforçasse um pouco mais, poderia passar para a seção F e é claro que ele não iria realmente fazer isso. Não havia nada importante na seção F que lhe permitisse acumular muito karma. A seção E era praticamente o último lugar onde ele poderia coletar karma em grandes quantidades. O que mais? Esse cara vai aparecer aqui também. Aquele que Yeon-woo tinha em mente antes mesmo de entrar no tutorial. Aquele que só apareceu neste período específico. Ele teve que matá-lo antes de ir para a próxima sessão. Isso aumentará significativamente meu poder mágico. Então poderei concluir o processo de sucessão. Se fosse uma embarcação sólida que Yeon-woo havia adquirido na seção B, o que faltava obter na seção E era o conteúdo para encher a embarcação. Yeon-woo lambeu o lábio inferior. Assim que matarmos o rei Lizardman, terei que ir direto para matar aquele cara. Ele já tinha seu plano traçado em mente. O dia seguinte, o grupo de Yeon-woo conseguiu chegar ao seu destino, o Pântano do Norte. Era muito difícil mover os pés porque o pântano estava cheio de lama fofa. Seus pés afundavam profundamente no pântano a cada passo que davam, e ele ficava cada vez mais fundo à medida que avançavam para dentro. Em algum momento, eles tiveram que subir em uma árvore e pular de árvore em árvore para se movimentar. Nesse ínterim, eles tiveram várias brigas sempre que se depararam com um assentamento de Lizardman. Homens lagartos são monstros reptilianos com a habilidade de andar eretos. Esses monstros têm conhecimento de empunhar espadas e possuem alta inteligência. Eles até sabem caçar. Eles atacariam com um estilo de bater e correr para exaurir os intrusos o máximo possível.
antes de lançar um ataque final onde normalmente todos pulariam de uma vez. No entanto, não funcionou contra o partido de Yong-woo. Eles não mostraram sinais de fadiga mesmo depois de uma série de batalhas. Eles simplesmente eliminaram todos os Lizardman que viram. E Yong-woo até saqueou materiais das carcaças dos monstros. O que mais você vai levar desta vez? Os olhos deles. Os globos oculares dos homens lagartos são um item muito útil para fazer artefatos com certos buffs. Sim, claro. Bem, há corpos espalhados por aqui, então vá em frente. Fique à vontade. Khan balançou a cabeça em desgosto. E assim que Yong-woo começou a cortar as pontas de suas caudas, ele não disse mais uma palavra. Eu preciso dos olhos deles para forjar o artefato, olhos de Giges. Era um artefato com o nome de um gigante que supostamente tinha centenas de braços e milhares de olhos. Yong-woo jurou para si mesmo que um dia colocaria as mãos naquele artefato e continuou seguindo em frente. Enquanto isso, graças à sua busca constante, ele agora tinha 89 tokens em sua posse. E só depois de destruir alguns assentamentos, eles finalmente conseguiram chegar ao covil de Hargan. No entanto, espere, isso é. Sim, parece que eles já tiveram alguns convidados. Doyle olhou para Khan com um olhar preocupado. Khan assentiu gravemente. Yong-woo também estreitou as sobrancelhas. Havia manchas de sangue e outros vestígios de batalha ao longo do caminho que levava à toca de Hargan. Eram vestígios de outros jogadores.